Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje, dando continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, eu vou começar com uma citação que está lá no Livro dos Espíritos, questão 939. E a resposta é a seguinte: muitos são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências. E que, obrigados a viver em comum, quer dizer, sob o mesmo teto, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra, que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Tem um ditado que diz assim: para a gente poder conhecer uma outra pessoa, temos que comer 1 quilo de sal juntas. Para comer 1 quilo de sal, leva tempo, né? Porque uma pitadinha de sal já é suficiente para dar o sabor à comida. Agora imagina você ter que comer 1 quilo de sal. Esse ditado mostra o quanto que o relacionamento, a convivência é alguma coisa demorada até que você possa dizer que realmente conhece a pessoa. E esse capítulo que eu vou tratar, ele tem como título tipos de personalidade, né? Quando nós adentramos uma relação, seja ela um casamento, seja ela uma união qualquer, nós vamos estar lidando com pessoas que têm personalidades diferentes das nossas. Pode ser até que sejam personalidades compatíveis, mas pode ser que sejam personalidades que no decorrer do tempo demonstram ser absolutamente incompatíveis umas com as outras. Então, o Caligares, ele começa o texto assim, abre aspas: é do conhecimento geral que cada um de nós possui um conjunto de disposições psíquicas que nos impelem a agir e reagir de maneira própria e pessoal às impressões externas, ao que se dá o nome de caráter ou personalidade. Quer dizer, aqui ele definiu o que é caráter e o que é personalidade. Quer dizer, é aquele conjunto de coisas que nos levam a reagir de uma determinada maneira. Isso ele chama de personalidade. Continua o Caligares. Assim, o bom relacionamento de um casal depende de suas personalidades se harmonizem. Para que isso aconteça, nem sempre é desejável pertencerem ambos, os cônjuges, ao mesmo tipo caracterológico, quer dizer, não é preciso que sejam idênticos, já que muitas vezes um precisa completar as virtudes que faltam ao outro. Então a gente sabe muito bem que tem casais que um é mais tímido, o outro é mais arrojado, um é mais altruísta, o outro é menos altruísta, um é mais alegre, o outro é mais reservado, e assim por diante. Não quer dizer que as diferenças, neste caso, sejam ruins. Elas são complementares. E ele continua: comumente, as pessoas não se identificam de forma exata e total com uma só espécie. Antes demonstram ser dotadas de qualidades inerentes a mais de uma personalidade. Então, tem pessoas que são, ao mesmo tempo, alegre e reservada, ou altruísta e contida. Quer dizer, as personalidades não quer dizer que a pessoa altruísta é sempre altruísta, né? Elas vão alternando de acordo com as circunstâncias. E ele continua: os traços marcantes de alguns tipos, entretanto, são os seguintes. Aí ele vai enumerar alguns traços que são marcantes, ou seja, aqueles traços que sobressaem nas criaturas. E ele vai enumerar e vai descrever esses fatos. Por exemplo, tem aquele que é agressivo,
O outro que é autoritário, quer dizer, mandão, né? Não aceita a opinião do seu cônjuge. O outro é ciumento, ou seja, é possessivo. E é interessante porque ele coloca o seguinte: o ciumento, via de regra, é uma pessoa muito insegura. Tem também o entusiasta, né? Aquele que é, tudo é festa, tudo é oba-oba, animado com a vida. Aí ele chama um outro tipo de folgazão. É aquela pessoa que é sempre alegre, sempre brincalhona, é o folgazão. Tem o implicante, aquela pessoa que não pode ver o outro sossegada, que ela vai criar alguma situação que vai aborrecer o seu companheiro. Tem o maternal, que é aquela criatura que é protetora. A pessoa tem o meigo, né, que é doce, suave, é um outro tipo de personalidade. Tem o que ele chama de passivo, que melhor seria falar apático. Né? No decorrer da descrição, o passivo seria aquela pessoa que ele não se importa muito com as coisas, fica esperando a coisa acontecer, ele é apático. Tem o pessimista, nós sabemos que o pessimista é aquela pessoa que acha que está tudo ruim, tudo, nada. Você fala uma coisa para ele, mas aí ele vai dizer, mas ele vai colocar sempre um defeito naquela situação. Tem o suscetível. O que é o suscetível? É a pessoa que é cheia de melindre, você não pode falar nada com ela. Hoje, a expressão para o suscetível é a pessoa cheia de mimimi. Né? Qualquer coisa que você fale, ela fica ofendida, ela já acha que é o fim do mundo. Essa é a suscetível. Tem o tímido, né? Ou seja, aquela pessoa que é acanhada, aí você não sabe se ele é acanhado por uma questão interna ou se é por covardia. Tem muito tímido que, na verdade, ele não tem coragem de se colocar, de falar, de expor as suas opiniões. Ele é tímido, mas só que às vezes é porque ele é covarde. Ele não tem coragem de bancar as suas próprias opiniões. Ele evita, então, aparecer e demonstrar o que ele sabe. Aí, o Caligares vai continuar dizendo assim: a simples enumeração acima deixa claro, continua o Caligares, que uma esposa agressiva ou ciumenta só poderá ter um lar relativamente tranquilo, relativamente, quer dizer, não é um lar tranquilo, mas relativamente tranquilo, se ela é agressiva ou se ela é ciumenta, ou seja, ela é uma pessoa violenta, ou então ela é ciumenta, ela é insegura. O lar para ela vai ter que ser com um companheiro do tipo meigo ou folgazão, aquela pessoa que brinca o tempo todo, quer dizer, não vai dar muita bola para o que ela fala, para o que ela sente. Se for igual a ela, a casa certamente pegará fogo. Quer dizer, se um ciumento casa com um ciumento, não vai dar certo, né? É o que o Caligares está falando aqui. Porque os dois vão se bicar o tempo todo. Aí ele vai continuar. Um marido apático viveria às mil maravilhas com uma esposa do tipo maternal, que resolveria tudo sozinha. Ele é apático, ele fica quieto no canto dele, ele não tem iniciativa. Então, uma esposa que toma a iniciativa é a que vai conviver com ele bem, pelo menos de início, né? Então, porque ela resolve todos os casos do interesse conjugal sozinha. Toda criatura, porém, não teria chance de ser bem-sucedida com um marido do tipo autoritário. Quer dizer, em nenhuma circunstância você conseguiria conviver bem com uma pessoa autoritária. Quer dizer, uma pessoa que só a opinião dela tem que prevalecer. Esse é o autoritário. Um cônjuge pessimista, em sendo influenciado por um outro do tipo entusiasta, então ele é pessimista, ela é entusiasta, quer dizer, né, uma pessoa alegre, uma pessoa que vê a vida de forma cor-de-rosa, vamos dizer assim. Pode não criar maiores dificuldades à família, mas unido a um tímido vai ser um desastre. Quer dizer, um pessimista com um tímido, pode ser que isso não dê certo também. Que esperasse então do casamento de um homem implicante com uma mulher
suscetível, ou vice-versa, né? Então, o homem, no caso implicante, quer dizer, tudo ele põe defeito, tudo ele reclama de tudo, aí ele casa com uma mulher que se melindra por tudo. Não vai dar certo, né? É importante que a gente veja assim, que o Caligari está traçando um perfil aqui para nos deixar alerta para quando a gente vai conviver com alguém, observar que tipo de personalidade essa pessoa tem, para ver se a gente vai conseguir enfrentar essa relação de uma forma tranquila, né? Se a gente está entrando num casamento, se a gente está entrando num relacionamento, sabendo exatamente onde a gente vai pisar, ou não entrando. Porque, por exemplo, se eu sei que uma pessoa autoritária vai me sufocar, é melhor que eu nem entre nesse casamento. Se eu sei que tem uma pessoa que ela é apática, ela não toma iniciativa para nada, ela vai deixar tudo nas minhas costas, eu também posso escolher, eu estou preparada para isso ou eu vou deixar isso para lá? São essas questões que o Caligares aponta para a gente ficar atento. E ele continua, que esperasse então do consórcio de um homem implicante com uma mulher suscetível. Como se vê, não convém a um dos dois aceitar o primeiro que lhe peça em casamento, mas sim esperar aquele que, por seu caráter, possa oferecer-lhe maiores garantias de êxito na vida matrimonial. O que ele está falando aqui é para a gente não se jogar no primeiro relacionamento sério com o primeiro que aparecer, né? Dá tempo ao tempo. Não deve o rapaz que vai se casar, igualmente, escolher a esposa como escolheria um automóvel. Eu achei isso aqui muito interessante. Ele escolher como escolheria um automóvel, por suas linhas, mas atentando bem para os predicados que lhe exortem o espírito e o coração. Nada é mais efêmero, quer dizer, nada é mais passageiro que a beleza física. E todo casamento que não tiver alicerçado algo mais profundo e estável que a simples paixão carnal tende a desmantelar-se. Se o casamento tiver como base só a aparência física, não demora muito, ele desmantela. Desmantela por quê? Porque vão surgir os problemas, as dificuldades financeiras, os problemas de saúde, de repente um desemprego, uma dificuldade de relacionamento na família. Então, por exemplo, o envelhecimento, se o casamento foi baseado na aparência física, pode ser que ele não dure. É o que o Caligari está falando aqui. Então, esse capítulo diz respeito à personalidade. Essas personalidades a análise das personalidades são de fundamental importância para que a gente não adentre um relacionamento de olhos fechados. É importante que a gente pare, pense, avalie se a gente está pronto para enfrentar aquela situação. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.